Teste, 1, 2, 3, saiu. Saiu o edital. Ah. Ó, presta atenção. Uma das coisas que é importante, por exemplo, ó, pensando em comércio, a gente vai falar que vai dar para chegar competitivo no concurso público do CESP. Mas quem não está estudando, os meninos, por exemplo, tem os meninos aqui que estão estudando já tem uns 6 meses. Ele, sim, eu até conversando com ele. Eu até esqueci o nome dele. Não, do CESP agora, tá? Então, assim, não adianta também você imaginar que em 2, 3 meses você vai conseguir absorver tanto conhecimento. Porque, por exemplo, você tem que ter prática e teoria. Prática e teoria. Qual que é a prática do concurso público? Responder questões, entendeu? E não adianta você pegar e eu vou dar uma dica para vocês. Como que você aprende mais rápido? Isso dando um exemplo da universidade. Você pega todo dia, separa 1 hora para responder questões. Mas essa 1 hora você vai especificar. Por exemplo, você está tendo aula de engenharia de software, ok? Você vai pegar e vai separar as questões somente de engenharia de software. Amanhã você vai ter aula de raciocínio lógico, proporção e razão. Você vai ter 1 hora só para responder essas questões, beleza? Mais que isso, você força muito o teu cérebro. Normalmente, se você responder 10 questões por dia, já é o suficiente. Não precisa responder 50, porque chega um momento que o teu cérebro é piloto automático. Ele não consegue assimilar mais nada. Você vai ficar cansado, estressado e desmotivado. Entendeu? Então, se você tiver um hábito de estudar normalmente umas 2 a 3 horas por dia, é o suficiente. Tem pessoas que têm o hábito de estudar 6, 8 horas, mas 3 horas já é o suficiente. Por quê? Você tem que descansar. Não pode colocar 8 horas direta. Você pode estudar assim, ó. Fiz 3 horas na parte da manhã, fui, almocei, descansei um pouco, relaxei e começo a estudar novamente. Então, não adianta também dar uma louca de virar madrugada todo dia, que nem doido, e aí você vai ficar cansado, vai dar gastrite, estresse e não vai passar no concurso. Beleza? Oi? Não, mas não. Mas tem gente que é doido mesmo. O meu cunhado é doido. O meu cunhado, ele era casado, ficou 2 meses sem ver a mulher dele. Pior que passou. Ele passou para perito, ele passou... ele é auditor do estado, ele largou do concurso para virar perito de novo. Hã? Ele largou. Ele passou para... ele era auditor do estado do... Auditor? Não sei. Não, ele é auditor. Porque auditor lá em Campo Grande ganha pouco. Ganha... Isso. Ele é contador. Ele ganha, acho que lá o salário acho que é 8 ou 9 mil, 10 mil inicial. E aí ele, como ele era perito aqui, o perito dá 13 mil inicial no concurso 2013. Deve estar uns 16, 17 mil hoje. Tá? Mas assim, ele é um cara que tinha porque assim, ele falava que ele não podia ter, uma das coisas também é importante, dispersão. Celular, WhatsApp, essas coisas. Porque às vezes qualquer barulhinho ele tinha déficit de atenção. Entendeu? Por isso que ele se isolava. Mas aí cada um tem um negócio, né? Tá. Os dois são concursados. Entendeu? Aí ela ficou 1 mês sem ver eles. Vamos lá então, gente. Modo evolutivo. Tá? É o último módulo de desenvolvimento que existe. Esse é o mais complexo de todos. Por quê? Ué, cadê o aspiral, gente? Do Luiz? Posso falar uma coisa para vocês? Você sabia que o Luiz ele era concursado, e ele era secretário de Fazenda, ganhava 20 mil por mês e pedia exoneração? Não, Marciano, ele era policial civil. Não, era. Eu sei que o Marciano ele trabalha, o Marciano ele passou no concurso acho que bancário, depois foi para investigador. O Marciano também, Mas ó, cada um tem um motivo. Ele tem o sonho de ser empreendedor. Mas aí você tem mas tem risco, né? Não é sempre assim, nadar na bola de neve. Então, cada um tem um foco, né? Por exemplo, o Luiz é um cara que ele
Ele é visionário, ele é, assim, eu não falo que ele é louco, mas ele é peitudo. Se ele falar que ele vai querer fazer aquilo lá, nem que ele perca dinheiro, ele vai, mas isso é a veia do empreendedor, entendeu? Então, às vezes ele pode acertar a veia e ganhar 50 mil, e às vezes ele pode acertar a veia e perder 60 mil. Por exemplo, a pandemia teve um reflexo gigantesco, tá? E aí, por exemplo, como ele é um cara que ele não tem só a ideia de trabalhar aqui com a parte de curso, ele tem outros negócios, ele se estruturou nos outros negócios. Mas se o cara não tiver essa visão, é complicado, tá? Ou passou na OAB agora, ele formou em Direito agora, para quem não sabe. O professor Luiz, ele formou em OAB, ele quis fazer o teste do próprio curso. E aí, eu vou usar ele como exemplo desse modelo espiral, tá? O que é o modelo espiral? Ele não libera o software, em hipótese alguma. Ele trabalha de forma antecipada. Então, vamos pegar o exemplo do professor Luiz. O professor Luiz, ele queria testar se o módulo dele da OAB é boa. Então, o que ele fez? Ele montou um curso da OAB, ele fez o curso de Direito, e aí ele começou a estudar no curso dele mesmo, em 1 ano. E ele fez a prova na primeira prova e passou para a OAB. Tá? E aí, o que acontece? Aonde que eu quero chegar? Vou pegar o modelo espiral baseado no professor Luiz, tá? O que seria o modelo espiral, gente? Nos modelos anteriores, a gente via liberando e entregava para o cliente, certo? O que acontece? Antes de ele fazer um marketing pesado, ele falou assim, cara, eu tenho que ver se o meu produto é bom. Porque tem uma das coisas que é importante que ele fala assim, o produto não é o preço. O produto é a qualidade do serviço que você está sendo ofertado, a qualidade dos professores, a qualidade da aula, entendeu? Então, pode ser até um preço maior, mas que tu compra. Por exemplo, você tem um carro lá de 130 mil lá na Gramarca. Nem sei que carro que está 130 mil, uma Tracker, acho que está... Isso, uma Tracker está 130 mil. E tem venda. Com essa crise que a gente está hoje. Porque tem gente que gosta do bom. Então, aonde que eu quero chegar? Esse modelo aqui, ele trabalha muito, muito a questão de prototipação. Então, sabe o que ele faz? Ele vai trabalhar com a espiral. Cada linha dessa aqui envolve tudo que a gente já aprendeu. Então, ele começa aqui com a solicitação do cliente. O que é solicitação de cliente? Você vai fazer a listação de requisitos. Tu faz o planejamento. O que é o planejamento? Aqui você vai meio que criar a ideia. Tem inclusive até um módulo que chama Design Thinking. Isso foi pegado uma ideia do seguinte, antes de liberar qualquer coisa, vamos testar. Então os caras criaram um sistema intermediário do próprio sistema, divulgou para a operação para ver se aquilo ia dar certo. Vocês entenderam o que eu estou falando para vocês? Então antes de criar um sistema de portal do aluno, eu criei um sistema teste. Peguei esse sistema, levei numa faculdade qualquer, uma UFMT, deixei lá como uma fábrica de software e falei, testa esse sistema para mim. O sistema ficou legal? Aí que eu vou adiante. Esse é o modelo espiral. Então o modelo espiral, ele é um processo muito mais demorado, porque você vai ter uma avaliação em tempo real dessa versão de prototipação. Essa é a palavra-chave, tá? Prototipação. Dentro da sua prototipação, você vai ver a análise de risco. Aí você vai falar o seguinte, o FMT, qual que foi a avaliação desse sistema que eu desenvolvi para vocês de graça? Quer ver? Vou dar um exemplo do governo. Existe uma empresa alemã chamada SAP, que é uma das maiores empresas de fornecedores de sistema que existe do mundo, da América Latina. Ele foi no Ministério da Agricultura, isso o presidente da agência falando para a gente que ele era o responsável lá pelo mapa. Ele foi lá e disponibilizou uns 15 funcionários e entregou um software para eles assim, durante 1 ano. Ele falou o seguinte, eu quero entender como é que funciona a questão de divisão dos portos do Brasil. Era tudo protocolo SAD, na UNECA. Tá? Exportação, tudo. Eles foram lá, fizeram estudo, teste, liberou de graça para o governo. E aí acontece, olha como é que é a sacada do modelo espiral. Os caras ficaram encantados com aquilo, deu tudo certinho, beleza. Agora, a partir disso aí, você vai ter que pagar. Entendeu? Então, o que eles fizeram? Eles fizeram toda a análise, gastaram dinheiro, mas eles fizeram um teste na prática para ver se tinha viabilidade, e aí eles pegaram, não venderam só para o Ministério da Agricultura, vendeu para cidades, vendeu para outros países e outras coisas. Então, ele utilizou o modelo espiral, e ele foi utilizando que cada linha dessa aqui, quando completava, ele geraria a versão do software. E aí você vem a modelagem, que é a prototipação, o desenvolvimento, o teste e a avaliação do cliente. O que seria a avaliação do cliente? Aquele teste, ele alcançou o objetivo? Alcançou. Aí que tu vai criar a versão final.
Beleza? Então essa seria, digamos assim, para projetos complexos, para projetos grandes, para você ter o menor erro possível no software. Eu não consigo fazer isso no governo, aqui, por exemplo. Eu não consigo fazer esse tipo de desenvolvimento aqui para lá. Aqui, por quê? A gente precisa de tudo para ontem. E eu preciso ter uma certeza que eu vou gastar um determinado valor, porque não é fácil você alocar programador, servidor, analista de sistemas, banco de dados, sem saber o que vai acontecer. Só que, quando você pensa em empresas grandes, vou pegar TOTUS, SAP, né, essas outras empresas grandes, ele já tem um capital, ele já tem outros recursos. Então, eles vão falar o seguinte, se eu vou criar alguma coisa, eu tenho que criar muito bom. Vamos pegar uma empresa de carro, é a mesma coisa. Eu vou criar um novo carro lá na Gramarca lá. Ele não vai lançar o carro para depois testar e ter a avaliação dos clientes. Ele vai lá, cria o protótipo, joga, testa, joga no barro, no asfalto, no fogo, onde que ele quiser. Joga no VG Várzea Grande, nos buracos. Se passar de VG Várzea Grande, Cuiabá não tem buraco, tem cratera. Boa Esperança, então, não se fala mais. Beleza. Nossa senhora. Quando veio águas Cuiabá dá até desgosto, tá? Então, vamos lá, primeira coisa? Primeira coisa que a gente tem que entender. O modelo evolutivo, ele não é baseado em uma sequência de atividades. Por quê? Eu não sei o que vai acontecer. Eu simplesmente vou criar algo e vou testar lá. Se vai dar bem, ótimo. Aí a gente cria esse software. Se não, esquece o projeto fracassou. Quem utiliza muito esse conceito, tá, de modelo evolutivo, para quem não sabe, é a Apple. Tá? O Steve Jobs, antes de morrer, ele deixou 300 projetos. Aquele cara lá é de outro mundo, aquele cara. Tá? Tanto é, para quem não sabe, depois assisti um filme chamado Piratas do Vale do Silício. Windows, quem criou foi o Bill Gates? Foi Steve Jobs. Ele foi lá e roubou lá em 1990 e jogou com o nome na China. Tá? Ele pegou... mas ele também tem dificuldade porque ele é um cara bipolar e tratava mal as pessoas, o Steve Jobs. Tá? É. Mas aí ele foi lá e pegou, entendeu o código-fonte, pegou e jogou lá na China e falou que o código era Windows. E naquela época o time tivesse ganhando não se mexe. Por exemplo, o iPhone ele é caro? É, mas ele tem uma coisa que a gente tem que concordar. Segurança do iPhone e a parte da estética é bonita. Tá? A gente não pode falar. Por exemplo, eu tenho o Xiaomi, que tem as mesmas características, mas o valor do Xiaomi eu vou pagar 3, 4 mil reais. O iPhone você vai pagar 12, vai pagar uma parcela de um carro lá. Entendeu? Não tem condição. Não tem condição. Mas tem uma das coisas que é mais fundamental. O cara roubou um celular, você tem um iPhone, não tem... Nem adianta ir naquele YouTube lá falar desbloqueia iPhone. Não existe isso aí, tá? Não existe isso aí. Tá? Tá? Faz nada. Faz nada. Ave Maria. Vai ser preso, tá gravando aí, tá? Tá. Vamos lá, gente? Então, beleza. Conseguiram entender e compreender? Normalmente, esse sistema evolutivo ele é utilizado para produtos internos da empresa. Por quê? Você vai ter uma avaliação melhor. Foi o que eu expliquei lá do mapa, né? Esse sistema era para controlar a gestão portuária do Brasil. Então, como eles tinham noção do negócio, eles falaram assim, não, realmente está funcionando bacana. E aí eles fizeram todos os testes e encontraram. Só que ele tem um alto custo, ele também tem uma questão de tempo, né? Se você estiver pensando em tempo, não pode utilizar isso, tá bom? E agora chegou a grande hora, né? Vamos responder questões. É verdade. Larga a mão de olhar no material, olha aqui, ó. Marlene. E não choveu, hein, gente? Cadê nas colegas de moto? Lá quando eu saí de casa na Folha Correia, tava um tempo, um relâmpago, eu falei, vai cair o mundo.
Questão boa, né? E aí? Já foi 2 minutos. Qualquer coisa marcando C de Cristo ou D de Deus. Vamos lá? Primeira coisa, antes de responder questões, no início do curso, vocês tinham falado para mim que era FGV, que é a banca, né? Eu dei uma olhada, a FGV não está fazendo nenhum concurso da Cefaz, é CESP ou FCC. Não, não. Mas você não tem que olhar o último de Cuiabá, você tem que utilizar os cinco últimos anos. Podem verificar o FGV e FCC, É. que não é aí. Não, é isso que eu tô te falando. Ó, da Assembleia Legislativa, eu pensei que é aérea. O último que foi 2021 que eu vi de Cefaz foi da... O que é aérea? Alagoas. Foi o CESP. Foi Porque eu olhei muita questão. Título agora desceu o FGV, Controladoria Geral. Ah, FGV tá pegando tudo. entendi. O Mauro Mendes volta do FGV, porque quando ele era prefeito, ele fez Sim. ISS e FGV. Não, sim. Não, sim. É porque eu peguei as questões do concurso da Cefaz, tá? E aí eu vi que a grande parte desse edital que o Fontone fez, né? Eu peguei o edital e estou montando. A maioria das questões você pode perceber que ou é FCC ou é CESP. Sim. Mas, ó, mas a título de curiosidade, tanto na verdade a FCC eu acho mais fraca se comparada a FGV e o CESP. FGV e o CESP, tá? É que o CESP, na verdade, o foco dela é o verdadeiro falso, né? Não, mas o foco dela é o tal do verdadeiro falso. Mas vamos lá, gente. Qual o gabarito? E de escola? E vocês aí? Quem acha que é D, levanta a mão. Muito bem. Explica pra mim por que é D. Porque como você falou na hora das partes lá, o cliente e o programador, Tá. Mas o... Tá, mas vamos lá. Mas vamos lá rapidão. Vamos lá ler a pergunta. Beleza? Um dos primeiros passos. O que é o primeiro passo que você faz para criar um sistema? Não, antes do projeto, gente. Rascunha a ideia. Depois vem para qual? Análise. O que você faz na análise? Melhora isso. Você vai elicitar o quê? Isso, requisitos. Então, beleza. Um dos primeiros passos para controlar a mudança é identificar os itens de software a serem controlados. Se eu quero identificar, eu preciso fazer o quê? Elicitar os requisitos. E aí você tem que encontrar qualquer questão que tenha requisitos. E aí eu já falei para você que tem requisitos que são? Quais são? E regra de negócio. E aí, aqui ele deixou claro que é de software, né? Então vamos lá. Agregação ou item de hardware ou software, ambos projetados para serem gerenciados como uma única entidade. Aqui ele viajou na maionese, porque ele misturou banco de dados com programação. Entidade que não é espírito, lembra? Fica lá no banco de dados. Aqui engenharia de software. Tchau. B. Instância identificada de um item de software. Mas o quê? Não explicou nada. Instância significa uma ação, mas ação do quê? Né? Tem que falar que é um requisito, né, gente?
Versão específica de um item. A versão específica é lá no final, não é nos primeiros passos que você faz. A versão é a entrega de uma release, então também não é, né? E o D, versão formalmente aprovada de um item, que é formalmente designado. Aqui eu já fiquei até confuso, vou te falar a verdade. Ele falou que foi aprovado, depois foi designado, depois foi corrigido, entendeu? Em um momento específico durante o ciclo da vida de software. Quando ele fala um momento específico durante a vida de software, ele fica muito genérico. E aqui ele foi clássico, que ele falou o quê? Primeiros passos. Então, alternativa E, característica funcional, é obrigatória, e física, que é requisito de hardware, né? Ou software, conforme estabelecido na documentação técnica ou obtida em um produto. Lembrando que essa documentação técnica também pode ser criada por uma linguagem chamada UML. Beleza? Então, gabarito, alternativa E. É porque, por exemplo, o requisito não controla a mudança. Né? Ele, na verdade, ele é baseado, na verdade, ele é, como é que eu vou explicar para você? O requisito é a base para você verificar se foi feito ou não. Entendeu? Claro. Sim, aqui, ó, identificar os itens de software, certo? Ele está querendo saber o seguinte, como que eu vou controlar a mudança? Eu preciso que tenha ele citado todos os requisitos e esteja documentado todos eles para eu comparar se foi feito ou não. Não. Entendi. Bom, o que a gente poderia fazer é o seguinte, ó. Documentação técnica é onde você vai formalizar isso, certo? O que você formaliza isso? São os requisitos funcionais, os requisitos de hardware e de software. Aqui você vai elicitar e você vai documentar. Então aqui a gente está falando da fase de análise. A fase de análise é um dos primeiros passos na qual você desenvolve um software. Isso. Entendi. Eu acho que eu já sei. Isso. Entendi. É porque eu acho que eu não coloquei. Eu acho que eu não coloquei aqui, ó. No início tem esse julgue o item referente à disciplina de engenharia de software. Talvez poderia ajudar. Entendeu? Sim. Eu entendi. Não, mas o colega está correto. Eu teria que colocar o. Igual o que eu fiz aqui, ó. Não, a resposta está correta. Isso. É porque ele não imaginou que ele estava falando de desenvolvimento de software. Tá? Ué, esse aqui já foi, já, né? Não, esse aqui foi lá do... Mas a título de curiosidade, vamos ver como é que tá essa questão. Isso aí foi enxerida. Aí, ó, que eu te falei da... Ia falar Assembleia Legislativa de novo, de Alagoas. E aí, certo ou errado? Marlene, você errou na aula passada, Marlene, vai errar de novo. Tá certo ou errado, Marlene? Estou sem meu backup agora. Estou sem conexão com a nuvem. Mas você nem falou se está certo ou errado. Tá certo. Porque ele consegue armazenar e trabalhar tanto com dados estruturados quanto dados não estruturados. Tá errado. E ela acertou.
Certo ou errado? E aí? Quem quer? O erro está aqui mesmo. Esse cara aqui, ele envolveu duas tecnologias que... Isso. Quem faz gerência de projetos não é nem a OML, gerência de projetos é lá na administração. Qual que é o framework que eu tinha falado para vocês? PMBOK, ele misturou tudo, tá? Aqui a gente vai aprender uma disciplina, que é chamada, disciplina não, um conteúdo abordado do curso de vocês chamado de qualidade de software, ou métricas de software. É ele que vai avaliar se os processos foram bem definidos, se tem qualidade de sistema, não é a gerência, tá? Ciclo de vida do software é quando você tem 3. Lembra que eu falei do filho? A ideia, né? Que é a concepção, o desenvolvimento e a operação. São as 3 fases. Mas, na verdade, aqui ele só colocou que essa questão poderia envolver esses 3. Tá? Entendeu? Ó, essa parte aqui do CESP, para quem faz esse concurso do CESP, é só para enrolar e dificultar as vidas. Às vezes ele coloca um tema que não tem nada a ver com a paçoca, mas aqui, por exemplo, tem a ver com o ML. Entendeu? Às vezes isso aqui é só para dificultar. Aí você tem que focar aqui. Tá? Então, beleza. Então, não é gerência de projetos. Tá? Acabou. Agora vamos para a aula. Tá. Como a gente acabou a aula primeiramente, primeira coisa, gente, 21:10. O que é o ML? Bom, a UML é uma linguagem que é utilizada para modelar sistemas. Não importa se o cara está aqui em Cuiabá, se está em Poconé, se está na China, na Rússia, em Rondolândia, Porto Estrela. Se ele for um programador e um analista de sistema, ele tem que falar essa língua. Beleza? Essa língua, ela é visual. Ela é baseada em diagramas. Beleza? Apesar que eu posso colocar texto. Só que lembra, você pode colocar 1000 linhas, mas às vezes uma imagem fala mais que 1000 palavras. Beleza? Então lembra sempre desse ditado. Beleza? Oi? Não. O que é uma identidade visual, Marlene? Eu posso criar um sistema e falar o seguinte: estou desenvolvendo um sistema que vai ser tal coisa. Ele vai ter a tabela tal, tabela tal, tabela tal, como se fosse um diário. Se eu der um diário para você de 100 páginas, e se eu der um caderno com 10 páginas, qual que vai ser mais fácil de você compreender o sistema? Com 10 ou com 1000? Com 10, porque vai ter imagem. Então, você fala assim, aqui vai ser o formulário de cadastro de cliente. Então, o cadastro de cliente vai ter isso, isso e isso. Isso aqui vai ser o formulário de cadastro de professor, vai ter isso, isso e isso. E não foca na tabela. Tabela é uma outra linguagem. Lembra que para eu criar um sistema, eu preciso ter o banco de dados e eu preciso ter o sistema, certo? O sistema, gente, é através da OML. O banco de dados é através do DER, Diagrama de Entidade de Relacionamento. Beleza? Então, vamos começar a falar sobre diagramas, tá? Tem 2 tipos de diagrama que caem no seu concurso público. Anotem aí. Os estruturais e os comportamentais. Quando você cria um sistema, você se lembra que eu falei para vocês que a gente cria um sistema entre 4 mãos? Sim ou não? Não é o que o programador e o analista quer, é o que o cliente quer. Sim ou não? E, por exemplo, quando você faz um projeto, você precisa passar um status, né?
para tanto o corpo técnico, para a equipe de desenvolvimento, como também você precisa passar status para o cliente. Falar, ó, já fiz isso, já fiz aquilo, o processo está desse jeito. Porque tem cliente que ele quer falar assim, ó, o que você já fez? Mostra para mim. O que o sistema vai ter? Tem cliente que quer saber o que está acontecendo. Por isso que nós temos dois tipos de diagrama, os estruturais e os comportamentais. Então aqui, você vai colocar aqui o estrutural. Você vai ter uma visão mais técnica, mais voltado para a linguagem de programação. Dentro dele você vai ter o que seriam os atributos, o que seriam os métodos, o que seriam as informações que vai ser trabalhadas, quais os tipos de informação, quais os tipos de regra, beleza? Só que o usuário ele não sabe nem o que é atributo, quem dirá a parte de método. Então ele precisa de ter uma linguagem mais intuitiva. Por isso você precisa ter diagramas que são chamados de comportamentais. Esses comportamentais, ele tem uma visão mais focada no usuário, porque ele é algo mais fácil de entender. E aqui nós temos um diagrama que sempre cai no seu concurso público, que é o diagrama de classe. Aqui nós temos um diagrama que sempre cai no seu concurso, que é o caso de uso. Beleza? Lembrando que nós temos 13 diagramas. Diagramas de sequência, de comunicação, de objeto, de implantação. Tá? Mas aí eu preciso ficar atento com isso. Entender essa parte? Sim ou não? Entendeu? Fale agora, o cálice para sempre. Então, beleza. Quando eu vou representar um sistema, eu tenho que representar ele através do quê? Diagrama. E esse diagrama é uma identificação visual. Lembrando, vou até colocar aqui, ó, fazer uma chave. Esses dois caras aqui, eles foram criados baseados em quem? O ML. O que é o ML? É uma linguagem padrão. Então, todo programador, se ele estiver na Rússia, em qualquer lugar que ele esteja, ele vai ter que desenvolver baseado nisso aqui. Beleza? Bom, quando você vai criar diagramas, você tem duas estruturas, duas divisões. Eu tenho os diagramas que são chamados do tipo estrutural e eu tenho os diagramas que são chamados do tipo comportamental. Por que eu tenho duas divisões? Porque tanto o cliente, quando eu falo cliente, o cara que solicitou o sistema, que poderia ser uma empresa privada, um órgão público, um consórcio, enfim, ele quer saber qual é o cronograma, o que está acontecendo, o que foi desenvolvido. Por exemplo, vou contratar vou comprar um carro com a nossa colega. E aí eu comprei esse carro na internet com ela. Ela não vai me disponibilizar lá um site para acompanhar se o carro está sendo produzido, se já gerou nota fiscal, se o carro já está sendo entregue. Então eu preciso ter essa visão. Só que eu tenho esse sistema, esse dashboard que é disponibilizado para o cliente, mas como eu também tenho que ter um sistema para que as pessoas da empresa dela consigam saber, ó, o carro está ok, o carro está produzindo, até para ela ter uma noção e falar, o cliente me ligou, o que eu sei? Eu não sei o que está acontecendo. Então, por isso que é dividido em duas categorias, a estrutural e a comportamental. Quem que vai entender da estrutural? Dois caras, o analista de sistemas e o nosso amigo programador. Porque é ele que entende de programação. Beleza? O nosso amigo aqui, que trabalha com comportamental, é o caso de uso. Quem que vai trabalhar com ele? O cliente. Quando eu falo cliente, não foca só em cliente particular, empresa. Pode ser um órgão público, qualquer pessoa. É aquele cara que solicitou. Ele tem uma ideia muito mais, digamos assim, intuitiva. Tá? Eu vou mostrar a imagem que eu acho que é mais fácil para vocês entenderem. Ó, esse aqui é um caso de uso. Boneco de palito, relacionamento e o caso de uso. Isso aqui é um diagrama de classe.
É mais fácil entender esse cara aqui ou esse cara aqui? Não, os dois são desenho. Esse aqui, porque é algo mais intuitivo, certo? Esse aqui é intuitivo porque ele é comportamental. Comportamental eu vou disponibilizar para quem? Para o cliente. Esse cara aqui, ó, ele é um diagrama de classe. Ele é do tipo estrutural. Ele é mais técnico. Por que ele é mais técnico? Porque quem vai entender sobre ele é o analista de sistemas e o programador. Até então, seu coração bate? Feliz e contente? Então, beleza. Agora a gente vai começar a falar sobre algumas coisas importantes sobre esse cara aqui, ó. O diagrama de classe. Ele é dividido em 3 fases. Eu tenho o nome da classe, eu tenho os atributos e eu tenho os métodos, tá? Primeiro, se você comparar com um banco de dados, é praticamente a mesma coisa. O que é o nome da classe? O nome da tabela. O que são os atributos? São os campos. Só que agora a gente não vai ter comando no SQL para gerar um insert, gerar um alter table, etc. Você vai ter algo chamado de método. E aí o que você vai aprender? Você tem um formulário lá, para criar um formulário para ser aluno da LAC, beleza? Lá embaixo você vai ter um botão assim, incluir ou cancelar, sim ou não? Quando você clica em incluir, você faz uma ação. Essa ação é salvar dados, sim ou não? Então, esse botão é chamado de método. Método é uma ação, que eu vou resultar em algo. Então, eu posso ter um método para incluir, um método para alterar, um método para excluir, um método para pesquisar. Tudo que você faz é baseado em métodos. Beleza? E essa é a estrutura. Tá? Então, a classe ela vai ter os atributos, os métodos e o relacionamento. Lembrando, um banco de dados não tem só uma tabela, ele tem várias tabelas. Um sistema, a interface que interage com o usuário, não tem só uma classe, tem várias classes. E todas essas classes, elas são relacionadas. Beleza? Aqui o que acontece? Ó, o objeto. O que é o objeto? É quando você faz a interação. Vocês aprenderam lá na aula de banco de dados sobre cardinalidade, lembra? Que é uma parte bem chatinha, mas que vocês pegaram até bem. Cardinalidade seria a quantidade de vezes que tem a interação entre entidades por entidades. Aqui no desenvolvimento a gente chama de instâncias. O que seria instâncias? Quando você invoca, quando você chama classes que são diferentes. Por exemplo, vocês são alunos, correto? Então, vocês têm uma classe chamada aluno, que vai ter todas as informações pertencentes a, digamos assim, atributos que definem vocês. Só que a classe aluno, ela vai ser, digamos assim, relacionada com a classe curso, porque vocês também têm informação do curso Carreiras Fiscais, beleza? E a Carreiras Fiscais, ela pode estar vinculada a uma classe chamada disciplina, porque cada disciplina pode ser vinculada a um curso ou vários cursos. E tudo isso que eu acabei de citar para vocês é algo chamado de instância. Tudo bem? Tranquilo? Mais ou menos, né, professor? Meu coração... Aqui foi tudo que eu falei para vocês de forma resumida, tá? Mas aí eu coloquei detalhado para vocês chegarem em casa, não ficarem só na minha explicação e ter alguma coisa para escrever, que tem pessoas que pegam e gostam de fazer o marca-texto, né? Então vamos lá. Agora que eu falei para vocês sobre o que é o diagrama de classe, o que é o diagrama de caso de uso, eu vou mostrar para vocês a representação, tá? Vocês falam assim, professor, quando a gente cria um software desse jeito, é desse jeito. Feio pra caramba, né? Uhum. Tá. Tá.
Então vamos lá. Então, o correto seria ter essa comunicação, né? Ó, o que eu estou falando agora, eu quero que você imagine que nós não criamos o sistema não está pronto, a gente está desenvolvendo. Isso que você acabou de falar foi o que a gente aconteceu na aula passada. Nós aprendemos que existe algo chamado de web service. Você se lembra o que é web service? Web service é uma API que vai interligar sistemas diferentes. Qual que é o problema do sistema teu? A API que está fazendo a busca do seu sistema com o sistema do governo, ele não está trazendo os registros corretos. Então, as configurações... Não, deve ter, porque ele busca alguma parte, né? Tá, mas se ele busca alguma parte, ele está integrado. O problema é, ele vai ter que entrar em contato com o fornecedor do sistema e falar para ele, ó, a consulta não está trazendo todos os atributos necessários. Porque quando eu tenho uma API, um web service, lembra que eu falei? Eu posso pegar um registro, como eu posso pegar vários registros. Então, o erro está no web service. E, a título de curiosidade, o sistema é aberto ou fechado? Claro que não, aberto. Porque você está integrado. Não, isso a gente está falando de desenvolvimento do sistema. Então o sistema seu é do tipo aberto porque ele é integrado com outros sistemas. E aí tem que verificar a integração dele. Entendeu? Às vezes, o que aconteceu? Teve uma atualização ou do órgão do governo, ou uma atualização do seu sistema, e aí essa web service ele ficou defasado. Mudou. Quer ver um exemplo que acontece? Até o colega falou de nota, né? A nota fiscal eletrônica é muito ruim desenvolver sistema para nota fiscal, porque você muda o layout do arquivo, dá um pau desgramado. Aí você tem que ficar fazendo o quê? Pegando o layout do banco, pegando o layout do governo para comparar se vai dar certinho. E se tiver um dígito errado, uma vírgula, entendeu? Beleza? O que eu ia falar? Bom, então esquece isso aqui, tá? Isso aqui significa que o sistema não está pronto, eu estou desenvolvendo, eu estou modelando o sistema. No seu caso aí, o sistema está pronto e o problema está onde mesmo? Web Service. O que é Web Service que eu não sei? Interliga um ou vários sistemas, tá? Então vamos lá. Esse aqui é um diagrama de caso de uso, ele é uma representação visual que eu vou criar o sistema. Isso aqui vai ser enviado para quem? Para o cliente, porque ele não tem conhecimento técnico. Nós temos 3 elementos aqui, perfeito? Nós temos esse cara aqui, que, incrível que pareça, é um boneco de palito. Tá? Esse cara aqui se chama ator. É ator mesmo, tá? O que é um ator? Um ator significa que é um tipo de pessoa, ou pode ser até um sistema que está interagindo. Nesse caso aqui, ó, ele é uma pessoa que possui o cargo de analista de cobrança. Esse boneco de palito, esse cara aqui, por exemplo, na empresa, ele tem quantas funções? O que esse cara faz na empresa? Não. Olha aqui, gente. Ele só faz 2 funções na empresa. Se tivesse 3 aqui, ele fazia 3 funções. Se tivesse 4 aqui, ele fazia 4 funções. Então, o sistema, o módulo que vai ser desenvolvido para o cargo analista de cobranças, vai criar o quê? Só essa função e só essa função. Beleza? Até então, tranquilo? O que significa essa... Não, mas eu vou chegar lá. Essa reta preta aqui significa o relacionamento que existe, tá? De dependência. Então, aqui eu posso fazer essa função, eu posso fazer essa função. Tem 2 caras que é importante. O include e o extend. Posso apagar aqui? Pode? Isso, mas aí eu vou colocar o extend. Include, extend. É bem simplesinho. É só lembrar para você, requisito funcional e não funcional. O asterisco. Toda vez que você vê um asterisco, significa o quê? Obrigatório. Então, ele tem que fazer aquilo. O extend agrega valor.
Beleza? Então, o que acontece? Nesse caso aqui, ó, o cara vai enviar uma carta de cobrança, sim ou não? Se ele vai enviar uma carta de cobrança, ele é obrigado a buscar o endereço desse inadimplente. Beleza? Até porque como que ele vai enviar um cadastro, uma carta de cobrança, se ele não sabe o endereço do cara? Beleza? Se fosse um extend, estaria escrito assim, extend. Mas esse aqui, pelo amor de Deus, né? Agora, eu poderia criar um outro aqui, ó, e colocar assim, ó, extend, pesquisar nas redes sociais. Que eu nem sei se isso pode na lei, né? Aí eu mandei pro cara, o cara não recebeu no endereço, mas aí eu posso pesquisar na rede social e falar assim, ó, você tem um débito aqui, fulano, vem aqui negociar, a gente está com taxa de juros ótima, tá? Então, por exemplo, fazer uma busca na rede social é um extend, eu posso fazer uma pesquisa, só que eu não sou obrigado, beleza? Então, aí nós temos todas as funções. Percebam que é algo muito mais simples de identificar? Tranquilo? Ele tem, na verdade, duas funções, mas uma função se divide numa main função, né? Então, ele vai ter 3. Aqui, pô. Se tiver include... Ah, tá. Se eu for enviar uma carta de cobrança, eu sou obrigado a realizar uma negativação do cadastro de pessoa física. Ah, isso aqui, na verdade, significa que são funções que estão abertas. É dependência. Então, por exemplo, ele pode enviar uma carta de cobrança e ele pode enviar também uma negativação. Beleza? Se ele negativar, ele não tem... Não, porque aqui eu posso negativar sem enviar nada. Na verdade, dá a impressão que ele tem uma função que faz, sabe? Calma, vamos lá. Vamos ler aqui, ó. Aqui no sistema, o cara abriu o sistema. Ele consegue negativar o cara de cara? Sim ou não? Claro que consegue. Não, ele consegue negativar. Esquece o mundo real. Foca aqui. Eu consigo negativar esse cara? Sim, consigo negativar esse cara. Beleza. Bom, eu consigo buscar o endereço do cara? Primeiro eu vou enviar uma carta de cobrança, aí é a carta de cobrança que vai me habilitar a buscar o endereço do cara. Entendeu? E se eu enviar uma cobrança, significa que automaticamente o cara tem débito, então eu tenho que negativar ele. Não, pelo sistema. Pelo sistema. Não fica focando no que a gente acha, entendeu? Lógico, que eu não sei se essa é a sequência de cobrança. Eu não entendo de cobrança, tá? Tá, eu não... Presta atenção. Aqui, o cara que criou o sistema modelou dessa forma. Então, se eu for nessa ação, eu tenho que fazer essas duas. Se eu for nessa ação, eu estou de boa, não preciso fazer nada. Porque a seta está apontando, tá vendo? Na verdade, ele vai ter 2 botões quando ele abrir o sistema. Posso apagar aqui? Então, imagina assim, ó. Se eu pegar esse diagrama, é como se o cara assim, fez no login. Aí vai ter um botão aqui. O primeiro botão, qual que é o botão? Enviar. Oh, Jesus. Enviar. Outro botão. Qual que é o outro? Negativação, né? Só que quando eu clicar nesse aqui, ele vai apresentar uma outra campo para me fazer. Que é buscar o endereço. Entendeu? Seria isso. Se tivesse mais ainda o diagrama, porque eu não coloquei, porque a gente também precisa saber o fluxo, né? Só precisa entender. Então, isso seria o caso de uso. Algo que é muito mais palpável. Tudo bem? Sim, mas eu posso criar qualquer tipo de sistema. Eu posso criar uma veterinária, uma concessionária, um portal do aluno, um Sigadoc, o que você quiser. Entendeu? Agora vamos para o diagrama de classe. Agora a coisa começou a complicar um pouquinho.
Tá, vamos lá então. Primeiro, vocês aprenderam o que é atributo, né? Lá no banco. Atributo nada mais é do que um campo que você armazena, ok? Beleza. Preste atenção, quando eu desenvolvo o sistema, quem vai interagir com o usuário é o sistema, sim ou não? Lá no sistema, imagina o seguinte, ó. Você tem um formulário de cadastro de aluno, ok? Nesse cadastro de aluno vai ter esses campos aqui, ó. RA, nome, CPF e sei lá, curso. Curso, tá? Aí tu vai ter dois botãozinhos aqui. Novo e cancelar. Beleza? Isso aqui é bem hipotética, tá? Só para você imaginar. Quando eu vou desenvolver isso para modelar para o programador criar essa tela aqui, ele não sabe isso aqui. Por isso que lembra que eu falei que o programador, normalmente a nossa visão é que a gente é pessoa antissocial, porque não tem uma pessoa falando, ó, quero que o formulário seja assim, quero que tenha isso. Não tem uma pessoa. Para ele é assim, ó, só isso aqui. Você chega e fala assim, ô João, eu quero que você faça isso aqui para mim, tá? Fala, tá, beleza. Qual que é o nome? RA. RA é tipo inteiro, né? É inteiro? Vou botar que seja inteiro. CPF é decimal. Só que a gente fala em inglês float, se eu não me engano. E curso vai ser string. E aqui vai ter um método novo. E aqui vai ter um método cancelar. Então, esquece isso aqui. Esquece isso aqui. Olha como é que o programador entende. Desse jeito aqui. Então, se eu pego e falo assim, ó, eu quero criar um formulário para cadastrar informações de aluno. O cara não vai desenhar esse cara aqui. Ele vai desenhar esse cara aqui, ó. Isso aqui é algo chamado de classe. A primeira informação que você vai pegar no seu concurso. Primeiro, nome da classe. Lembra da regra do banco de dados? Não pode começar com números, tá? E nem caracteres especiais. Mas eu posso ter uma classe chamada aluno 2, aluno underline e assim por diante. Pessoa underline física, pessoa underline jurídica, tudo bem. As informações. Primeiro eu vou definir o nosso nome do atributo e o tipo dele. Então, o string é como a gente trabalha em linguagem de programação. String é caractere. Lá no banco de dados, a gente vai aprender o que é varchar. Professor, você está me deixando maluco, precisa aprender isso aqui? Não, você bate o olho e já sabe. Primeira informação é do nome do atributo, depois a informação é do tipo do atributo. Se fosse lá, data, date, você sabe que vai armazenar alguma informação de data. Se fosse data, integer, você sabe que vai armazenar informação do tipo inteiro, e assim por diante. Float significa valor decimal, tá? E aqui eu tenho dois métodos, porque aqui eu tenho dois botões. E se eu tivesse um método aqui, pesquisar? Eu colocava ali pesquisar, tá bom? E aí, nesse caso aqui, ó, eu vou fazer uma operação. Nem sei que operação que ele vai fazer. Aqui ele está falando só que é um método que vai me retornar algum tipo. Ele vai retornar um dado, vai retornar um CPF, ele vai retornar alguma informação. Beleza? Como que eu bato o olho e vejo que é um método? Sempre vai estar entre parênteses. Tá? Então, isso aqui é o nome da classe, tá? Agora a gente vai começar a destrinchar a visibilidade. Nessa parte, alguém tem alguma dúvida? Bastante, né? Vocês estão com cara de paisagem. Olha que eu estou... O programador. Quem que faz isso? Quem que faz isso?
Não, esse aqui não é o programador. O analista. É o engenheiro. Ele faz isso e entrega para o programador. Aí o programador transforma isso aqui em interface e em script. Entendeu? Imagina o seguinte. Eu quero que você faça esse projeto com essa parede bonita desse jeito. Você vai pegar e entregar essa foto aqui. Quem vai criar o cimento, que vai criar o tijolo, a parte da janela, a parte do encanamento, da tubulação, é o programador. E isso aí, graças a Deus, você não tem que aprender, senão você estava no sal. Agora, se você fizer prova para a Polícia Federal, você vai ter que aprender a programar também. É. Entenderam aquela parte? Vamos lá, gente. Então, primeira coisa, a classe ela vai ser responsável por armazenar os dados do objeto. Tá? Quando falo dados do objeto, seriam as características dos formulários. Beleza? Essa classe ela tem 3 elementos. Ela tem o nome da classe, os atributos e os métodos. O nome da classe tem uma regrinha. Sempre tem que começar com letra. Tá? Eu posso colocar número? Posso colocar caracteres especiais? Pode, mas depois do segundo caractere. Os atributos são as características. Lembra desse aqui, ó, faça um mapa mental. Se eu tenho um formulário que tem RA, nome, CPF, curso, quantos atributos eu tenho que declarar na classe? 4. São botão. E o botão é o quê? Método. Um botão é um método. Não, um método. Ah, professor, o que é método? Uma ação. Sabe aquele sistema que você manda imprimir? Quando você clica em imprimir, tem um método ali atrás. Quando você clica lá, quero fazer uma consulta no Google, aquela lupinha, quando você dá um Enter, tem um método ali atrás. Beleza? Então, isso, toda vez que você tiver um método, é uma ação. Você pode alterar, pode incluir, pode pesquisar, pode apagar. Tudo que você fizer. Toda vez que você aperta um botão e ele te faz uma operação, aquilo se chama método. Tá? Então, eu vou incluir um novo cadastro. Um método incluir. Vou alterar um cadastro. Método alterar. Tudo bem? Tranquilo? Então, entendemos sobre a estrutura. E aí, agora vem a parte que isso está caindo no concurso público, tá? Vocês vão ter que aprender na classe os caracteres. Existem 4, tá? Menos. O que significa uma visibilidade privada? Preste atenção. Posso apagar aqui? Então, imagine só. O aluno, ele vai herdar informações de uma classe chamada pessoa, tá? Então, aqui dentro de pessoa, eu vou ter um atributo chamado, sei lá, e-mail, RG e etc. Tudo bem? E esse cara aqui vai herdar essas informações. Bom, você pode definir se essa tabela aqui, eu lembrei do banco, se essa classe aqui, ela vai herdar informações totais ou se ela vai herdar informações parciais. Porque, por exemplo, às vezes eu não preciso ter acesso a todos os dados. Tá? E como que eu defino isso? Através desses símbolos. Privado. O que é um tipo de atributo privado? Se eu coloco esse sinal na frente do RG, significa que mesmo que eu tenha um relacionamento entre outras classes, essa informação ela fica sigilosa para somente os atributos da classe. Então, o e-mail consegue ver que eu tenho um atributo chamado RG. Só. Esse aluno sabe que tem RG cadastrado?
Não. As outras informações conseguem buscar aqui? Não. Então, privado significa... O próprio nome já fala, né? Não pode ser enxergado fora da classe. Somente nela. Isso. Então, quem consegue enxergar os atributos, se tiver tudo privado? Somente ela. Ah, eu tenho herança. Não, aqui não existe. É como se estivesse fechado. Beleza? Não, não. Só o menuzinho. Tá? Hashtag cerquilha. Tá? O cerquilha significa o seguinte. Esse cara aqui é a filha, tá? Esse cara aqui é a filha. Se eu tiver, por exemplo, deixa eu aumentar aqui para vocês. Se eu tiver aqui um hashtag e-mail, todos os atributos que tiver dentro da classe, mais as heranças, conseguem ver e-mail. Belezinha? Então, eu posso criar um relatório pegando todas essas informações, mais e-mail. Por quê? Porque eu defini que esse cidadão aqui ele é protegido. Protegido é simbolizado pelo hashtag. Tudo bem? Não, ele pode alterar, pode ser visível, eu posso fazer o que quiser. Quando eu tenho esse carinha aqui. Ele pode fazer qualquer tipo de operação, tá? Não fica focando em criar, excluir, alterar. Isso aqui é muito utilizado quando a gente quer fazer relatórios. Protegido é assim, ó. Classe pai. Classe filha. Quando você define qualquer atributo protegido, ele pode ser visível tanto aqui, por todos os atributos, como ele pode ser visível pelas filhas. Se tivesse mais uma classe, também poderia ser visível, porque ele foi protegido. Tá? Uma cascata. Entendeu? Por exemplo, o RG. O RG está aqui. O RG só vai poder ser visível aqui. Para baixo dele. Para baixo dele. Isso. Para baixo dele. A privada é a top dos top. Tanto é que se você pegar a palavra privado, o que significa isso? Ó, o que é privado? Somente pessoas autorizadas têm acesso. Se você vê privado na classe, significa que somente ela tem acesso àquela informação. Tá? Não, só ela. Só ela pode ser visível. Se eu criar, por exemplo, aqui um atributo com esse sinal de menos, eu tenho 2 filhos aqui, tá vendo? Esses 2 filhos não enxergam esse atributo, porque ele é privado. Tudo bem? O mais é o mais fácil de todos. Se você errar esse aqui, você fala que não foi meu aluno. Tá? Na verdade, nem precisa colocar. O mais é público. Sabe o que é público? Toda e qualquer classe tem acesso. Diga. Bom, mas não fala do conjunto, fala uma informação. Qual que é um parâmetro? É o CPF, é matrícula, o que é? Então é biometria. Ótimo, então a biometria quem tem acesso? Mas o seu chefe, o departamento da RH não vai ter acesso? Tá. Não, mas aí acontece, a sua biometria, nesse caso aí, se for simplesmente, se eu consigo consultar a sua biometria, somente você tem acesso ao dado cadastrado no sistema e somente ao RH que tem, a gente pode falar que ali tem um tipo de protegido. Entendeu?
Agora, por exemplo, se a sua biometria pode ser encontrada em outros módulos, também pode ser protegido, porque pode ser um ou duas, três. Agora, imagine se... Isso. Quer ver um exemplo? Como é que eu vou dar um exemplo clássico aqui? É que, na verdade, hoje é tudo protegido, porque relacionamento... O privado significa aquele que só vai funcionar naquele módulo específico. É uma informação única, entendeu? E essa informação não pode ser compartilhada. No caso protegido, professor, é todo mundo que tem acesso àquela informação, por exemplo. Não só o RH, mas o gerente da loja tem. Sim, mas desde que ele tenha acesso ao atributo. Então não quer dizer que só uma pessoa tem. Só aquela pessoa. Lembrei. Presta atenção. Imagine que vocês vão fazer uma viagem. Tá? Vão fazer uma viagem. E aí você tem aquele sistema lá para você reservar a poltrona do avião. Beleza? O que acontece? Quando você reserva a poltrona do avião, aquele sistema lá, classe avião, por exemplo, vai fechar aquele atributo. Outra pessoa não vai poder mais fazer aquele tipo de locação. E em tese, somente não vai ter que ser protegido, porque avião como é que fala? A companhia também vai ter que ter acesso. Então, praticamente tudo é protegido. Tá? Só eu tenho acesso? Não, protegido é só eu tenho acesso. Só essa classe tem acesso. Ninguém mais tem acesso. Isso, a privada, perdão. A privada. A protegida você pode ter vários relacionamentos. Tá? E a pública, a protegida é importante. Qual é a diferença entre pública e protegida? A protegida significa que eu tenho que estabelecer relacionamento. Se eu tiver com pública, eu nem preciso estar relacionado. Eu consigo buscar seu dado. Quer ver um exemplo? O salário de vocês, quando vocês passarem no concurso público. Vai ser privada, protegida ou privada? Pública. Toda e qualquer pessoa tem acesso. Vamos supor agora que o RG. O RG também é difícil, né? Mas o RG era para ser o quê? Protegido. Porque o governo pode ter acesso ao seu CPF. O órgão fiscalizador pode ter acesso ao CPF. Entendeu? Privado. Só a senha. Sua senha de banco, excelente. Sua senha de banco é privado. O banco tem acesso à sua senha privada? Não tem. E pronto, já resolvemos o problema. Parabéns, só de palmas para o nosso colega. Sim, porque a companhia também vai ter. Na verdade, o que acontece? Mas você imagina a informação. Quem vai estar dentro daquela poltrona não está disponível. Ela só está assim, ó. Quando eu clico lá, reservei, eu coloquei um método, certo? E aí, quando a poltrona for acionada, vai ter um método protegido. Quem vai ter acesso que eu reservei aquilo? Eu, professor João Kleber e a companhia aérea. Vai estar protegido. Isso. Entendeu? Último, gente. A visibilidade do pacote através do sinal de cifrão, mais conhecido como chapeuzinho, tá? Jesus, tio. O que acontece, ó? Quando você tem esse cara aqui, significa que qualquer classe está vista com qualquer objeto que esteja no pacote. Então, eu criei um sistema, e nesse sistema vai ter lá várias, digamos assim, tabelas não, classes, tá? Todo e qualquer objeto que solicitar acesso a ele vai conseguir pegar, beleza? Então, ele é como se fosse um pouquinho mais, como é que eu vou falar a palavra? Restringido do que o público, porque o público, todo mundo vai ter acesso. Todo mundo, dentro do objeto e fora do objeto. Agora, quando você tem o nosso amigo tio, ele só vai, se aquelas classes pertencer àquele módulo portal do aluno. Entendeu? Por exemplo, eu criei um sistema aqui na LAC. Eu tenho um banco de dados da LAC. Então, eu tenho o módulo portal do aluno e eu tenho o módulo comercial. Então, o portal do aluno vai ser um objeto. Toda e qualquer classe que tiver lá dentro, se eu colocar tio, vai ter acesso àquela informação. Se eu coloco o sinal de mais,
tanto o portal do aluno quanto o comercial vai ter acesso àquilo. Tudo bem? Então isso tem que ficar atento para vocês. Beleza? Já são 10 horas? Tá. Hoje é complicado, tá? E você quer ver amanhã. Amanhã eu tô... Não, eu tô montando agora. Não, esse aqui já. Esse aqui já. Eu tô montando... Eu baseei no que o Fantoni mandou pra mim, tá? Tá. Agora chegou o grande momento. Vai ficar mais tranquilo. Vocês estão cansados? Mas esse aqui é bem mais tranquilo. Vamos fazer só um resumo do que a gente viu agora, então? Pode ser, para não ficar cansativo? E aí, na próxima aula, a gente vai ter o FD. O FD, você vai pegar o bloco de notas e vai avaliar o código lá para ver. Na verdade, isso aí era mais contabilidade, né? Que é o XML da vida, o que é o SPEED, para que serve, etc. Nós aprendemos no presente momento a desenvolver um software, beleza? Lembrando que o software ele é distinto do banco de dados. O banco de dados armazena dados e aqui a gente vai fazer interação com o usuário. Até então, tranquilo. Quando você desenvolve um software, você precisa entender uma linguagem. Que linguagem é essa? O ML, beleza? Eu tenho duas figuras que são muito importantes no desenvolvimento de software. Quem é? O analista de sistemas e o programador. Beleza. Quando eu desenvolvo software, eu tenho uma disciplina chamada engenharia de software. Tá? O que essa engenharia de software faz? Ela vai modelar o sistema. Quando eu modelo o sistema, eu tenho alguns métodos de desenvolvimento, né, que também podem ser chamados de práticas. Quais são o primeiro método? Muito bem, fixo. E qual que é a vantagem e desvantagem dele? Na verdade, eu nem vejo vantagem mais nesse módulo, né? Mas tudo bem. Ele não fragmenta, ele é fixo. Ele só vai entregar sempre uma versão final do sistema. Qual que é a próxima evolução dessa metodologia? Tradicional. Tradicional não. Incremental. Tanto clássico e tradicional é cascata. Tá? Do incremental já vem a palavra ágil. Por que vem a palavra ágil? Porque eu posso dividir o sistema em blocos. E aí eu vou criando releases, também pode cair versionamento. Eu crio um módulo, disponibilizo para o cliente. Crio um módulo, disponibilizo para o cliente. Quando que eu utilizo isso? Quando você não tem bem definido e quando você quer dividir para ser mais rápido, tá? Lembrando, o modelo cascata, eu até esqueci de falar, eu preciso saber de cabo a rabo tudo que o sistema vai fazer, beleza? E ele não sofre alterações, beleza? Depois do modelo cascata, ou do incremental, surgiu um outro. Qual que é o outro? Evolutivo. Você está lembrando das palavras-chave, o importante é responder certo. O evolutivo, o que ele é? É a evolução do incremental. Qual que é a característica que a gente precisa lembrar? Ele vai trabalhar em paralelo, né? Ele vai trabalhando, gera uma versão e aí ele vai comparar os benefícios e as vantagens e as dificuldades que teve na versão anterior. Diferentemente do incremental que gera e já põe em produção. Beleza? Quando que a gente utiliza isso? Para a gente avaliar os riscos e, digamos assim, os riscos não, para a gente avaliar os erros que foram feitos para tentar minimizar. Tá? Só que a gente já demanda mais tempo, porque a gente tem que ter uma equipe mais preparada e temos que ter condições para entregar mais rápido. Né? E o último é o espiral, que é digamos assim, o melhor dos mundos, né? Porque você vai fazer um estudo de mercado e vai criar prototipação. Antes de tirar qualquer versão. Testou, você vai verificar se aquilo ali está ok, se não está ok. E aí você resolve. Resolveu, está ok? Aí que tu vai liberar essa versão para o cliente. Lembrando que isso aqui gera um custo absurdo, mas você consegue avaliar e minimizar erros críticos.
Tudo bem? É bem difícil a gente ver isso no governo, vou falar bem a verdade. No governo, o Sigadoc é incremental, toma aí. Faz aí, deu erro, vamos consertar. Entendeu? Tranquilo? Bom, isso então seriam as metodologias e depois a gente vai para a engenharia de software. Quando eu desenvolvo um software, eu tenho 2 tipos de diagrama. Quais são os 2 tipos de diagrama? Isso. O que seria um diagrama estrutural? Focado para a parte técnica, né? Qual que é o principal diagrama da parte estrutural? Não, isso é a linguagem. De classe. O principal diagrama é o diagrama de classe. E quando eu falo de diagrama comportamental, qual que é o principal diagrama? O boneco de palito, caso de uso. Um diagrama de classe tem 3 elementos que eu preciso saber. Quais são os 3 elementos? Nome da classe, o atributo e os métodos. Quando a gente fala do nosso amigo caso de uso, boneco de palito, que é chamado de ator, o relacionamento e o caso de uso. O que é o caso de uso? É aquela elipse, né? Aquela elipse, ela representa uma funcionalidade que o sistema vai fazer. Lembrando que essa elipse ela pode ter um relacionamento de include ou extend. Include, obrigatório. Extend, que pode ou não fazer. E quando a gente fala sobre atributos de classe, nós temos as visibilidades, que por sinalzinho de menos é o quê? Sinalzinho de cerquilha. O tiozinho. Oi? E o mais fácil de tudo é o mais, né? Que é o público, beleza? Do tio é protegido. Se você colocar um atributo... desculpa. O tio é pacote. Se você tiver em qualquer lugar do projeto, vamos supor, eu estou no sistema portal do aluno. Lá vai ter várias classes. Professor, disciplina, curso, pagamento, financeiro. Quando eu defino um atributo e outra, não posso definir só o atributo, posso definir também um botão, tá? Esse botão pode ser utilizado em várias partes do sistema. Então, quando você define que aquele botão vai ser protegido, ele pode funcionar... Protegido não. Pacote, ele pode funcionar em qualquer lugar, sem que tenha relacionamento entre as classes. Tá bom? Tranquilo? Então, chega por hoje, a gente vai falar sobre metodologia de software.